Olá, pessoal, uma ótima noite. Tudo bem, Raquel Werneck, seja bem-vinda. Maria Fernanda, tô aqui fixando já o título da nossa live. Ah, Maiara, minha linda, seja bem-vinda. Tati, minha queridíssima, que vai participar comigo desta live. Peraí. Já tô aqui com Tati. Estamos só aguardando a... Tati, eu posso admitir você e admitir depois a Nina ou eu tenho que aguardar para admitir as duas, hein? Tudo bem? Olá, Lorena, Júlio. Sejam muito bem-vindos, Juqueira. Prazer estar com todo mundo aqui hoje. Olá, Jaqueline Ferreira, William. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui na live com a gente. A gente mudou o dia, mas estamos aqui com um tema muito interessante, então continuem, que eu estou aguardando a professora Nina entrar. Tá, então peraí, já vou colocar você. Vamos lá. Tati já vai estar entrando aqui conosco. E aí? Olá, lindona! Tudo bem? Tudo bem? E você, Mila? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Congelando aqui no frio, Pô, mas estamos indo. olha, eu nunca uso esses negócios assim quentes da minha era Alemanha, esse treco aqui, e funcionando no Rio de Janeiro. Para você ver, pelo menos agora estamos usando, né? Tem uma boa vantagem nessas coisas no inverno. A gente acorda aqueles momentos bons, né? De viagem. Peraí, Ai, gente. demais, pois é. E só assim para ficar confortável. Verdade. Verdade mesmo. Gente, um Olá, monte de gente pessoal, querida tudo bem? aqui. Jaime, Lucas, Priancelmo, Jaqueline. O curso SEAD está aqui, tá me olhando. Olá! Oi, Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Cara, eu tô devendo mandar uma Sérgio vez. escondido sob a denominação institucional. Pois é, menina. Peraí, aqui. Estou me organizando. Gente, hoje fiquei sem tripé, porque tive que ficar aqui. Mas estou ainda naquela migração, arrumando escritório, arrumando quarto, arrumando não sei o quê. Minha coluna já foi pro beleléu, mas vamos lá, que a gente continua alegremente. Tá lindo o seu escritório, aliás. Eu adorei as Ai, fotos que gostou? você fez. Você só Gente, colocou nos stories, né? Você devia fazer um ensaio do escritório pronto, porque ficou muito lindo. ai, É gente, eu bom tô tão para feliz de inspirar. trabalhar. Paz total ali naquele negócio. Olha, sem barulho, sem nada. Meu Deus do céu, muito bom aquele negócio. Mas vamos lá. Até então, estava trabalhando com barulho de TV na sala, era fantástico. Participar de reunião com TV na sala, gente falando, é lindo, né? Haja concentração. Mas Mas, nessa era assim, de home office foi um grande desafio de muita gente, né? Raras são as nossas situações que temos o espaço disponível para esse isolamento dentro de casa. A maior parte das pessoas tem que ficar lá gerindo poucos espaços com um monte de gente. verdade, amiga. Loucura. A Raquel já está aqui, entrou também. Olá, Raquelzinha, bem-vinda. Rosângel também está por aí. Todo mundo seja muito bem-vindo.
Gente, vocês estão me vendo direito? Porque eu tô sem hoje um negócio de segurar o celular. Tô com meu celular dançando, assim, à medida que eu tô andando aqui. Direitinho. Eu tô até impressionada com a sua habilidade de centralizar o celular. Nina entrou. A menina entrou. Olha, eu só consigo centralizar isso, minha filha. Eu vou botar quadro aqui para pendurar, falando com o rapaz. Eu falava de uma forma, o rapaz olhou para mim: a senhora tá deixando ele torto. Eu não, por isso que você que vai me ajudar. Olá, E Nina. aí, gente? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Olá, tudo bem? Nina. Boa noite. Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, esse negócio de live no celular é muito doido. Eu acho que eu nunca vou me acostumar. Eu tô aqui com o computador aberto. Eu tô achando que eu tô falando pro computador, mas na verdade estou falando pro celular. Muito bom, gente. Mas eu me acostumo, uma hora eu me acostumo. É, questão de adaptação. Agora eu também tô habituada a ficar olhando para a telinha do celular. Antes era Pois é, não, e aí eu faço um monte de anotação aqui, e aí eu vou ficar igual a louca, tipo, pensando assim, mas vocês não liguem não, porque eu tô presente. Pode olhar para baixo, para cima, para a direção que você quiser. A gente vai presumir que você está indo atrás do seu computador. Beleza. Olha, isso é normal de todo mundo que faz live. Então, assim, se não fizer, que não tá fazendo a live. Olha Estou só. presente. Fiquem Pois tranquilos. Nina, primeiramente eu queria agradecer em nome do Tributário em Jogo, em meu nome, da Tati, a tua presença, você ter aceito aqui participar com a gente dessa live, com um tema extremamente interessante para nós que advogamos, ainda mais hoje, com essa avalanche de decisões, né, em repercussão geral do STF. Então, realmente, acho que a discussão que você traz ela é extremamente útil para todos. Fazendo uma apresentação básica, tá, da Nina. A Nina é doutoranda na UERJ, foi minha amiga no mestrado, quando eu estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado, foi a oportunidade que tivemos de nos conhecer. Ela é professora inclusive do Tributário em Jogo, ela é advogada, assessora de ministro hoje. Então, assim, ela tem uma larga experiência, inclusive ela tem um projeto muito bom com a Raquel também, que é o Elas Discutem. Então, se vocês seguiram esse projeto ainda, tratem de fazê-lo, porque realmente tem muito material interessante, vale a pena vocês seguirem elas. Bom, eu queria começar nesse momento aqui, para não roubar muito tempo da tua exposição, que está todo mundo ansioso para te ouvir, não a me ouvir aqui. É o seguinte, a gente queria que você desse primeiro, Nina, uma visão geral sobre essa questão dos efeitos no controle de constitucionalidade. Como é que isso está sendo feito e visto sob o prisma do controle concentrado, súmula vinculante, o histórico aí a partir da 45. Te passo a palavra. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, desejar boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente. Uma honra estar aqui no Tributário em Jogo. Confesso que eu via, né, os eventos de vocês, ficava me perguntando, caramba, quando é que elas vão me convidar? E aí rolou. E assim, eu agradeço também a compreensão de vocês, né, porque a gente teve que trocar de dia em cima da hora. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Também peço para vocês me avisarem se eventualmente oscilar o sinal aqui, eu coloco no 4G do celular. Então, qualquer problema, por favor, me avisem. Eu realmente não estou acostumada com esse sistema. Pontos aqui para tratar com vocês. Como eu falei, vou ter que ficar consultando o computador, porque, né, eu organizei a live aqui no computador. E, gente, assim, quase recesso, teve tributário na pauta da STF hoje. Como diria a Raquel, não sei nem mais meu nome. Então, assim, eu tenho que escrever alguma coisa, senão não vai fluir a conversa. Eu tinha até separado, feito umas anotações, falando desde o início, da época do Brasil Império, como é que era o controle de constitucionalidade. Assim, eu tenho que falar que a minha grande inspiração, né, nesse tema, principalmente nesse levantamento histórico, é o livro do professor Vitor Marcel Pinheiro, que é sobre precedentes vinculantes da STF, da editora Medina, foi lançado no final do ano passado. Então, quem tiver interesse, vale muito a pena adquirir. Então, ele traça esse levantamento histórico da vinculação dos precedentes, como foi, né, se formou o nosso controle de constitucionalidade, que eu gosto muito da expressão controle de constitucionalidade à brasileira. As pessoas já falaram para mim, eu já fiz uma live sobre precedentes em matéria tributária e eu usei isso, e as pessoas, não, mas, poxa, você falou que é brasileira, mas é bom, o nosso sistema não é ruim, mas, gente, quem disse que é ruim? Não é porque eu falei que é a brasileira que é ruim, muito pelo contrário, assim, a gente une boas características
da Civil Law, né, e da Common Law. Então, assim, é um mérito nosso a gente estar construindo algo diferente, né, inspirado no modelo anglo-saxão, no modelo romano-germânico. Então, a Tatiana aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, eu sei que ela fez incursões aí na Alemanha, acompanho no Instagram. Então, assim, eu acho um modelo excelente, mas eu vou cortar, não vou dar uma de ministro Celso hoje, não vou falar do Brasil Império para vocês, senão acho que a nossa audiência aqui vai cair. Mas eu queria, assim, traçar alguns pontos, né? Já começando aqui a dar uma olhada, né? A fazer uma cola das minhas anotações. É interessante que a gente tenha em mente, né, que o controle judicial, como a gente vê hoje, né, ele aconteceu na primeira Constituição da República, em 1891. Então, é muito interessante porque, recentemente, eu estou no Rio agora, mas eu moro em Brasília, né? Eu fui na casa de Rui Barbosa, em Botafogo. Para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, visite. É muito interessante e, enfim, tem uma exposição lá dentro. Agora a exposição oficial está fechada, mas tem dentro da fundação tem uns quadrinhos que é possível a gente entrar e ler, mesmo na pandemia. Então, quem estiver passando por ali entra de graça, é ótimo. E a gente consegue ver que o Rui Barbosa, ele foi um dos grandes precursores, né, do controle judicial, do Judicial Review, e ele foi muito inspirado na Constituição americana. Então, a gente tem muitas características aqui. A Raquel falou isso na live de federalismo, né? Não só o nosso federalismo, mas o nosso controle de constitucionalidade, o Judicial Review, no início, ele sofreu uma influência muito grande do controle de constitucionalidade dos Estados Unidos, né? Do modelo americano. Bom, mas assim, tudo começou em 1891. Olha, eu podia ir para 1824, mas eu escolhi não fazer isso. Quando foi criado o STF e foi criado o controle de constitucionalidade. Aí eu pensei aqui umas informações que eu achei interessantes. Em 1926, foi criado, né, o recurso extraordinário para o STF. Então, a figura do recurso extraordinário, né, do controle difuso, como a gente tem hoje, ela é de 1926. Mas ele era um recurso de divergência, como é mais ou menos o recurso especial, né, da STJ. Servia para uniformizar realmente, né, os entendimentos dos tribunais inferiores, né, de grau inferior. E aí, nas constituições de 1934 e 1946, houve, né, a criação do controle de constitucionalidade abstrato. E aí, sim, a gente começa a poder falar num controle de constitucionalidade misto, né, como a gente tem mais ou menos hoje. Outro ponto interessante também das minhas pesquisas é que foi na década de 60 que o STF criou, foi uma criação do próprio tribunal, as súmulas de jurisprudência dominante. Não só as súmulas vinculantes, né? Como a gente sabe, as súmulas vinculantes foram criadas pela emenda 45, mas na década de 60, o STF, né, numa forma de otimizar a atuação dele, cria as súmulas de jurisprudência dominante para instruir os tribunais também, né, a CO, a seguirem as suas orientações. Então, a gente vê aí que vai se construindo uma certa vinculação, né? Apesar da gente não ter isso de forma tão expressa, né, quanto veio acontecer na Constituição de 88, com a ADC e depois com a Emenda Constitucional 45, a gente tem essa construção. Então, eu acho muito legal falar sobre isso para a gente valorizar o que a gente tem hoje, porque isso é fruto de bastante trabalho, né? Não é uma coisa que foi criada assim do nada, apesar do que, né, a gente está aprimorando e são pontos que talvez nunca, né, parem de ser aprimorados, mas fato é que é algo que vem sendo trabalhado há bastante tempo. Outra curiosidade também foi na década de 70, em uma sessão administrativa que o STF deu eficácia erga omnes às suas decisões. Então, na verdade, a eficácia erga omnes ela vem de uma decisão administrativa e não de uma decisão do legislativo. Então, foi o próprio STF que criou isso. E na década de 80, o STF também fala de eficácia erga omnes das ações decisórias nas representações de inconstitucionalidade. Então, a gente vê uma construção aí. Obviamente, a gente chegou finalmente na Constituição de 88. Era só para trazer essa curiosidade para vocês, porque eu acho essa parte muito interessante. E a Constituição de 88 inovou, né? Assim, em primeiro lugar, com a Emenda Constitucional 3, de 93, né, que criou a ADC. E aí a gente teve a 9868, a Lei 9868, a Lei 9882, né, que vieram regulamentar a ADI, né, a ADC, a ADI, a ADC, a DPF. E, enfim, ainda não estava assim tão claro, né, quais eram
os efeitos vinculantes, né? Já se sabia que vinculava, né, tanto o judiciário quanto a administração pública, mas foi só com a emenda 45 que ficou claro que essa vinculação também era para a administração estadual e municipal. Então, se tinha alguma dúvida com a emenda 45, isso foi sanado. Então, as decisões em controle de constitucionalidade abstrato, né, concentrado e abstrato, elas passaram a vincular expressamente, né, vamos dizer assim, de forma expressa, né, tanto o judiciário quanto a administração pública dos três entes políticos, né, da União, Estado, Distrito Federal e municípios, né, 4 entes políticos. A gente tem essa peculiaridade, né, do DF ser um ente também aí, autônomo, de forma expressa. Então, isso veio com a emenda 45. A emenda 45 também inovou com a criação da súmula vinculante, que trouxe, né, inspirado no stare decisis, né, do Judicial Review. Ela tem que ser aprovada por 2/3 e tem que vir de decisões reiteradas da Corte. E esse é um ponto interessante. Eu vou bater muito na tecla das decisões reiteradas, porque eu vou falar de um caso, né, até do artigo que eu passei para vocês, que é da súmula vinculante 57, que não foram decisões reiteradas, né? Foi uma decisão em repercussão geral e que logo depois foi ajuizada a proposta de súmula vinculante por uma associação de contribuintes e a proposta foi aprovada. Mas, a princípio, a ideia é que houvesse, né, reiteradas decisões do tribunal e que o tribunal se manifestasse, né, sobre os legitimados ativos que pudessem propor a súmula vinculante, por meio de 2/3, aprovasse aquele enunciado. É importante ressaltar que a Constituição não faz lugar nenhum em tese de julgamento. E isso é bastante interessante, né? A tese de julgamento, na verdade, ela não aparece... A tese de julgamento em repercussão geral, né? Vamos deixar isso bem claro. Ela não aparece expressa em nenhum lugar, até onde eu tenha achado, né? Até onde eu tenha visto. Ela não aparece expressa em nenhum lugar, apesar do que também foi a emenda constitucional 45 que criou a repercussão geral como requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários. Bom, esse é um marco interessante porque ele não é um requisito de admissibilidade como outro qualquer, tanto que ele está na Constituição, ele não está na legislação infraconstitucional, não está no Código de Processo. Ele é extraído da própria Constituição depois da emenda 45. E o que foi iniciado, né, a partir disso? É um processo a meu ver, né, e no ver de toda a doutrina, de abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. E isso é muito importante porque é a partir daí, né, que eu começo a ver as polêmicas que isso gerou, principalmente em matéria tributária. Eu entendo que aqui o Constituinte ele tentou implementar a teoria dos motivos determinantes, apesar do que ele foi omisso. Ele não fala de vinculação do judiciário, ele não fala de vinculação da administração pública, quando ele cria repercussão geral, ele cria como um simples requisito de admissibilidade. O CPC de 73, que era o CPC que estava em vigor à época, né, ele foi alterado por uma lei do final de 2006 para regulamentar a repercussão geral. Ele também não fala de efeitos vinculantes quaisquer para repercussão geral. Ele trata também como um requisito de admissibilidade. Então, pasmem, né? A gente até tenta procurar algo do tipo a repercussão geral vai vincular o judiciário. Não tá, isso não está no CPC de 73. A gente não vai encontrar. Mas antes de entrar na legislação infraconstitucional, eu queria, né, também, não posso deixar de mencionar como era o cenário de controle de constitucionalidade difuso antes da emenda constitucional 45. Porque a gente não pode falar de controle de constitucionalidade sem falar do 5210 da Constituição. E o 5210 da Constituição, apesar dele ser um dispositivo que atualmente, né, caiu em desuso, ele é um dispositivo bastante importante no que se refere aos efeitos transcendentes da repercussão geral. Até porque o STF já se manifestou em relação a ele numa reclamação, que é a reclamação 4335. Bom, mas antes da emenda constitucional 45 já havia, né, o 5210 da Constituição que fala que compete ao Senado Federal editar resolução quando houver declaração de inconstitucionalidade de leis. Então, o que acontecia? O STF, né, principalmente em controle difuso, antes da repercussão geral, ele julgava, declarava alguma lei incidentalmente inconstitucional para aquele caso concreto, emitia, né, uma nota, né, para o Senado, remetia o processo ao Senado, para o Senado editar uma resolução para suspender os efeitos daquela lei, né, declarada inconstitucional.
Só que o STF parou de fazer isso depois da repercussão geral. E isso é bastante interessante, né? E quando houve, né, a criação da repercussão geral, que era um instituto novo ainda, e ela foi regulamentada só em 2006, e o STF passou a implementar em 2007, né, com a alteração regimental, que regulamenta, né, no STF a repercussão geral. É interessante dizer que houve esse debate, né? Logo no início de 2007, o ministro Gilmar, ele leva uma reclamação, que é a reclamação 4335, a julgamento. E, assim, é muito interessante porque, olha que é muito bom a gente estudar, né? Assim, quando eu escrevi os artigos, eu nem lembrava dessa reclamação 4335, né? Eu via que era incoerente o tratamento dado às teses de julgamento em matéria tributária, mas, enfim, quanto mais a gente começa a estudar, mais a gente vê que realmente as questões, né, de processo constitucional, elas vão se repetir, obviamente, em outras matérias, né, não só naquela que é objeto do nosso estudo. E no caso aqui era um caso penal, né, de direito penal, e o tribunal era uma reclamação, né, em face por descumprimento de decisão da STF, só que o tribunal aqui ele tinha se recusado a aplicar a reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, que essa inconstitucionalidade da lei foi reconhecida em HC. Foi em controle difuso, né? Não foi nem em RE, foi em HC. E o que o tribunal falou? Olha, a gente não... Isso não tem efeitos erga omnes, eu não estou vinculado a isso, né? Enfim, isso para mim é uma declaração de constitucionalidade entre as partes daquele HC. E aí chegou a reclamação para o STF, o que o ministro Gilmar falou? Um dos fundamentos, né, do juízo ACO não ter aplicado aquele HC era de que não tinha havido comunicação para o Senado e não tinha havido suspensão da lei pelo Senado com base no 5210. E o ministro Gilmar falou, bom, está na hora de a gente fazer uma revisão, né, do 5210. E assim, isso foi em 2007, gente. E eu estou escrevendo sobre isso em 2021. Então, assim, é muito interessante ver que os problemas se repetem, na verdade, eles se perpetuam. Mas também, para não me alongar muito, né, nessa parte inicial, eu acho essa reclamação muito interessante, a reclamação 4335, né, para quem estiver interessado. Também falando agora, continuando na legislação infraconstitucional, eu tinha falado que não havia no CPC de 73 nenhum dispositivo sobre vinculação da repercussão geral. Agora eu estou falando de repercussão geral novamente. E realmente não há. Mas no CPC de 73 havia um dispositivo que era o 481, parágrafo único, eu tive que colar aqui, que dizia que as declarações de constitucionalidade feitas no âmbito do STF não precisariam passar pelo Tribunal Pleno dos Tribunais ACO. Ou seja, né, o 97 da Constituição não seria aplicável aqui, né? Então, os tribunais não precisariam levar para o órgão especial, enfim, para o plenário e tudo mais, quando já houvesse precedente do STF em controle de constitucionalidade. Ele não fala aqui, o CPC não falava aqui em controle de constitucionalidade abstrato ou difuso. Ele simplesmente falava de controle de constitucionalidade. Então, no caso, declaração de inconstitucionalidade, né? Não precisaria ser levada para o órgão especial. Então, é interessante que não havia expressa, né, uma vinculação a precedentes, mas o CPC antigo já dava alguns indícios de que isso viria a acontecer, e isso veio acontecer no CPC de 2015, como a gente sabe muito bem, no artigo 927, que é o artigo mais, né, assim, que meio que revolucionou, né, em matéria infraconstitucional, a teoria dos precedentes e tudo mais. Ele listou expressamente quais eram os precedentes vinculantes, mas ele fala de juízes e tribunais, né? O 927 fala, juízes e os tribunais observarão os seguintes precedentes. E aí coloca decisão em controle concentrado, súmula vinculante, recurso repetitivo, né? Entre eles a repercussão geral, incidentes de resolução de demandas repetitivas, enfim. Mas fala dos tribunais, não fala da administração. E aí é que mora a questão, né? A meu ver, quando o ministro Gilmar fala em 2007 de uma mutação constitucional para igualar os efeitos do controle de constitucionalidade difusa ao controle de constitucionalidade abstrato, ele foi o precursor, né, dessa grande ideia. E, assim, ele não tinha ideia do que ia acontecer em matéria tributária, né? Como eu, enfim, vou falar mais para frente. Fato é que o CPC falou isso, o CPC de 2015 falou isso, falou dos tribunais e dos juízes que são vinculados a esses precedentes que estão citados lá. Não fala da administração. E aí tem um outro dispositivo, que é o 489, parágrafo 1º,
que ele fala que os juízes não podem, na fundamentação das suas sentenças, simplesmente não aplicar precedentes, não justificar a não aplicação de súmulas vinculantes ou de decisões do STF em controle de constitucionalidade. Também um outro dispositivo relevante no que diz respeito à vinculação. E o mais polêmico, a meu ver, do CPC é o 988, que fala do cabimento de reclamação. Assim, a princípio, eu queria deixar claro aqui, quanto à reclamação, é uma coisa também que eu concluí recentemente. O cabimento de reclamação não tem nada a ver com efeitos vinculantes. O fato de caber reclamação direto ao STF em face de determinada decisão dos tribunais inferiores não tem ligação com a força daquela vinculação, daquele precedente. Vou colocar em exemplos. Atualmente, a jurisprudência do STF diz que cabe reclamação para garantir respeito às decisões em controle abstrato de constitucionalidade. Então, cabe reclamação direto ao STF, inclusive de ato administrativo, que diz respeito à decisão em ADI. Aí, o exemplo mais recente não é nem de matéria tributária, mas é o concurso da Polícia Federal. Não sei se vocês acompanharam. Teve o concurso da Polícia Federal, o ministro Fachin suspendeu. Foi ajuizada uma reclamação dizendo que estava sendo desrespeitada aquela decisão na ADI da competência dos estados e municípios na pandemia, para fazer medidas para combate à pandemia e tudo mais. E aí o precedente invocado era esse, e o ministro Fachin na reclamação suspendeu o concurso. Então, foi uma reclamação contra um ato administrativo, cujo paradigma invocado como desrespeitado era uma decisão em controle concentrado, e foi suspensa, e o plenário reviu isso depois, ficou 10-1 e o concurso foi mantido. Mas só para dar um exemplo, então hoje em dia a jurisprudência aceita reclamação direta ao STF quando há desrespeito por parte da administração pública de decisão em controle concentrado. Já em repercussão geral, o próprio CPC limita isso. Ele diz que quando há afronta a decisão em recurso repetitivo, você tem que esperar exaurir todas as instâncias. E isso, para mim, andou mal. Eu acho que se tem um ponto do CPC que deveria evoluir também na linha do que vem sendo feito na própria jurisprudência do STF, que vem equiparando cada vez mais os dois controles de constitucionalidade, é isso. Assim, não, a meu ver, você esperar interpor agravo em recurso extraordinário para depois você ter que ajuizar uma reclamação, porque houve desrespeito à tese de repercussão geral no acórdão lá de trás, já acabou. Inclusive, o professor Vitor Marcel, ele fala que tem que acabar reclamação, tem que acabar súmula vinculante, enfim. Tem, inclusive, umas visões mais extremadas. Mas, assim, só para a gente não confundir cabimento de reclamação com força vinculante do precedente. Eu acho isso um ponto relevante. Eu não sei se eu já respondi essas perguntas, mas também trouxe os dados. Pode falar. Eu vou puxar um gancho aqui, então, só para a gente pegar esse mesmo assunto e prosseguir, porque a gente se inspirou fortemente nos seus artigos para a elaboração das perguntas que a gente queria te apresentar. E eu acho que um ponto interessante aqui, principalmente para a audiência, qual é a relevância de a gente analisar essa diferença que poderia haver que existem entre esses dois controles de constitucionalidade e principalmente do alcance e do grau da vinculação produzida por cada um desses precedentes, aquele formado no âmbito de uma decisão em controle difuso e aquele numa decisão em controle concentrado. Qual é a relevância disso? O que a administração tem feito? E eu acho que aqui a gente consegue inserir todos aqueles casos que você foi suscitando nos seus artigos. Essa é a pergunta de 1 milhão, assim. O que acontece? Eu comecei a observar, é muito empírico, assim, Eu vou contar o meu processo, de produção desses meus artigos. Eu sinto um desconforto acadêmico. Num primeiro momento, eu olho algo que está acontecendo e eu sinto um desconforto. Sabe aquele inconstitutional feeling? Assim, eu olho assim e penso, ótimo. Tem alguma coisa errada ali. Não era o que está acontecendo. E aí, enfim, ainda que naquele momento eu não consiga apontar expressamente o que é, eu vou lá e eu leio depois por que aquele desconforto apareceu. Aquele desconforto acadêmico, vamos dizer assim, E aí,
essa sua pergunta tem tudo a ver com o início dessa minha pesquisa, né? Vamos dizer assim, que não é uma pesquisa formal, mas é um assunto sobre o qual eu venho me debruçando, né, há algum tempo. Foi justamente a súmula vinculante 57, que é eu até anotei aqui, né, para tanta coisa. Para quem não sabe, foi a súmula vinculante que foi editada no início de 2020, né, 15 de abril. E ela nada mais fez do que replicar uma tese de repercussão geral que diz que a imunidade tributária de livros e jornais periódicos se aplica aos e-books e aos e-readers. E aí, enquanto essa súmula, na verdade, era só uma proposta de súmula e estava tramitando no STF, eu fiquei pensando assim, gente, essa tese de julgamento em repercussão geral, ela foi aprovada em 2018. E aí, no ano seguinte, a Associação dos Contribuintes entrou com essa proposta de súmula vinculante. Primeiro que já é algo atípico, né? Assim, eu não tenho esse levantamento, mas assim, uma associação de contribuintes propor, geralmente as propostas de súmula surgem no próprio STF, né? Os próprios ministros propõem isso, eles têm uma comissão de jurisprudência, enfim. E aí eu olhei assim, gente, por que diabos isso está acontecendo, né? Por que houve uma proposta de súmula vinculante se o STF acabou de decidir isso em repercussão geral? Para quem não sabe, a RE 330817. Foi julgado, na verdade, em 2017, não foi em 2018. Então, o STF julgou isso, firmou uma tese em repercussão geral, controle e constitucionalidade difusa, repercussão geral e tal. Por que tem uma súmula vinculante, uma proposta de súmula vinculante tramitando aqui? E aí eu fui, obviamente, né, ler o processo, que é algo muito importante. Eu vejo que vocês falam sobre isso bastante. Então, pessoas leiam o processo antes de chegarem a conclusões. E aí, uma das informações que consta, né, na inicial da proposta de súmula vinculante era que a União, né, a administração aduaneira, principalmente, né, do desembaraço aduaneiro, a Receita Federal, se negava a aplicar a tese de repercussão geral, porque entendia que ela não estava vinculada expressamente à repercussão geral. Né? Então, ela fazia uma diferenciação. Não, a Constituição fala que a administração está vinculada automaticamente ao controle de constitucionalidade abstrato, mas ao difuso ela não fala nada, logo eu não estou vinculada à tese de repercussão geral firmada. E o que o contribuinte dizia, né? A associação dizia que para fazer o desembaraço aduaneiro, então, não pagando os tributos, né? Fazendo, enfim, tendo direito àquela imunidade que já havia sido reconhecida, os contribuintes tinham que impetrar mandados de segurança para, né, conseguir a liberação das suas mercadorias sem incidência tributária. Ou seja, como o judiciário está vinculado à tese de repercussão geral, era só você entrar com uma ação, né? O judiciário ia ter que aplicar a tese de repercussão geral, né? Enfim, a gente sabe que tem o livre convencimento dos juízes, mas como o próprio CPC coloca no 489, se ele não concordar, ele vai ter que fundamentar a decisão para dizer por que ela não se aplica naquele caso concreto. Mas, enfim, os juízes estão vinculados no primeiro momento, sim, àquela tese, e a administração não está. Então, isso gerava um litígio absurdo, e aí eles juntaram no processo os autos de infração. Exatamente, desnecessário. E aí eu fiquei me perguntando, gente, como que ninguém nunca falou disso, né? Assim, no STF, ó, eu sei que tem outros artigos, tal, de, né, outros juristas que invocam isso e tal. E por que ninguém nunca disse que a tese de repercussão geral tem eficácia erga omnes, né? E vincula a administração também. E aí, enfim, foi daí que eu me inspirei para fazer esse artigo. Na verdade, eu acho que há uma falta de racionalidade, né, no nosso sistema de precedentes, principalmente em matéria tributária. E como vocês sabem, isso vai se repetir em outros momentos, porque quando há uma tese de repercussão geral, eu não gosto do termo pró-fisco e pró-contribuinte, eu não acho que isso seja legal, isso gera uma animosidade e tal, mas enfim, fato é que quando o ganho de causa é pro-contribuinte, você tem entraves para aplicação automática daquela tese pela administração pública. Quando é pró-fisco, né, a tese firmada é pró-fisco, você não tem entraves, porque aquilo é automático, né? Eu nunca vi nenhum contribuinte à justiça dizendo que uma decisão em repercussão geral ela tem só efeitos entre as partes, né? Isso é inadmissível, isso não vai colar, nunca vai acontecer. E por que isso acontece em matéria tributária? Eu acho que isso é especial. Porque, no caso, a administração em matéria tributária ela tem prerrogativa de constituir e cobrar crédito tributário. Então, quando a tese é favorável a ela, no dia seguinte, né, ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez, que é, né, cobrar aquilo, constituir os créditos, cobrar, enfim. Ela provavelmente já estava fazendo isso, né, para evitar a decadência. E
do outro lado, né, quando é desfavorável a ela tem, inclusive, não é nem no caso da esfera federal, da administração pública federal, tem, né, um procedimento legal para dispensa de recurso por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, enfim, obviamente, né, sob pena de responsabilidade funcional, o procurador não pode deixar, né, de cumprir aquele procedimento que está na lei, porque assim, vai ter que, né, responder a um PAD, provavelmente. Mas, assim, imagina como é isso, né, nos estados e nos municípios. A gente sabe, né, que a União tem uma regulamentação e tudo mais, mas estados e municípios a gente não tem como saber, né? Provavelmente não deve ter gente que não tem isso. Então, a dispensa de recurso, né, quando tem uma decisão em repercussão geral, ela fica a critério do legislador e, enfim, né, o cumprimento realmente vai sempre depender da procuradoria, né? Alguém que vai assinar aquela dispensa de recurso e vai enviar uma mensagem, né, para o outro órgão da administração que constitui o crédito, que no caso, né, é a Receita Federal, para dizer, olha, não, já tem a dispensa de recurso aqui, então você não precisa mais fazer a constituição desse crédito. Bom, para, né, deixar mais em panos limpos o tema. A repercussão geral, na verdade, ela, em matéria tributária, ela não vai ter efeitos automáticos quando ela é pró-contribuinte. A gente ainda não avançou, né, nesse sentido. Por isso que eu tenho escrito tanto e por isso que a manifestação do ministro Gilmar lá em 2007 ela é tão importante. A gente tem que evoluir para, enfim, entender que o 5210 da Constituição ele já não é mais relevante e que há, sim, os mesmos efeitos, né, em ambos os controles de constitucionalidade. Nina, eu queria aproveitar esse teu ganho para falar sobre 2 pontos. Você me fez viajar no tempo aqui, literalmente, porque, assim, por ser a mais múmia aqui, né, a velhinha do grupo, eu estava lá, né? Na época que saiu a repercussão geral, estava lá no Supremo, estava trabalhando no Supremo, fazendo Olha só! junto, né? Na verdade, não dentro do Supremo, mas eu fazia advocacia para o Supremo, e a gente fazia RE direto. Então, a primeira coisa foi a discussão de, tipo, como é que a gente faz esse diabo dessa repercussão geral que ninguém sabe o que é isso, né? Já começou assim, que não tinha regulamentação no inferno. O segundo ponto foi quando o Gilmar, que também lá em Brasília, na época, eu tive a oportunidade de ter aula com ele trouxe essa lógica de mutação constitucional. Eu me lembrei da aula. Eu falei, gente, agora viajei no tempo, literalmente. Mas, bom, agradeço até por isso, que é muito legal. A gente lembra das coisas. E aí a gente vê como é que as coisas evoluíram, as pessoas evoluíram, eu acho que os sistemas também precisam evoluir. Porque, veja, querendo ou não, por mais que você não tenha uma lei específica tratando sobre aquele assunto, ou autorizando que você tenha um efeito imediato em relação à repercussão geral para a administração pública, claro está que se você vai judicializar, né, ou seja, se o contribuinte tiver que adotar uma medida judicial, inegavelmente ele ganhará. Né? Se a questão é que ela vai ganhar. Ou seja, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma perda de tempo e de dinheiro. Então, os 2 pontos que eu coloco para a gente ponderar são os seguintes. Primeiro, a partir do momento que a administração sabe que aquela decisão, que aquela questão vai ter que ser cumprida por ela, por bem ou por mal, e aí normalmente ela escolhe a opção do por mal, deixa eu aguardar o contribuinte bater aqui e tal, ela está gerando um gasto. Porque esse contribuinte vai ganhar honorários. E aí depois vai ficar a Procuradoria discutindo a aplicação do artigo 85, parágrafo 3º, ou por equidade. Aí ficamos naquela história, mas que ao fim e ao cabo, não só uma questão de honorários, mas eu diria mais, uma questão de dano ao contribuinte. Afinal de contas, existe uma atuação aí que eu não sei se eu conseguiria classificar isso como má fé. Mas a gente já sabe que o sistema tributário processual é um sistema onde o contribuinte não está em equiparação ao Estado, infelizmente. O contribuinte, para poder discutir na execução, ele tem que garantir, numa execução civil comum, eu não preciso garantir. Então, eu tenho um gasto de garantia, eu tenho um gasto com advogado, eu tenho um gasto com custas, eu tenho um gasto administrativo dessa contingência. Se eu sou uma empresa que presta informações ao mercado, eu tenho um gasto com os meus acionistas, então eu tenho um gasto com Deus, o mundo e o povo da feira. E, ao fim e ao cabo, tudo isso teria que ser repartido e ressarcido a esse contribuinte, principalmente numa conduta dessa, porque eu estou sendo obrigada a litigar porque ele não respeita uma decisão judicial. E aí, nessas horas, quando eu chego nesses argumentos, né, que a gente vai evoluindo, eu começo a pensar o seguinte, bom, será que isso também não tem um quê de proteção do orçamento? Porque, ao fim e ao cabo, a gente sabe que toda a constituição de um crédito tributário é contabilizada no orçamento como receita.
E, quando escrito em dívida pública, dívida ativa do órgão público. Então, isso só vai virar provisão quando ele tem certeza da perda. E aí eu não sei até que ponto, isso é uma coisa que eu não pesquisei, mas confesso a você que depois que li seus artigos tive profunda curiosidade em fazê-lo, como é que fica quando a administração autua sabendo que tem decisão do Supremo e repercussão geral? Será que ela provisiona? Porque se ela não provisiona, ela cria um orçamento inflado. Então, será que isso também não é o interesse em você não gerar um efeito vinculante imediato dessas decisões? Aí eu queria ouvir você sobre esses dois pontos. Assim, o que eu vou responder com base, né, no que eu acho, né, nas minhas conclusões, depois que eu fiz esses artigos, e com base na legislação federal. O que acontece? A Lei 10.255 de 2002, não, desculpa, 10.522 de 2002, ela foi alterada, salvo engano, em 2019, para, enfim, né, se adequar ao CPC e trazer, né, os precedentes vinculantes que vinculariam a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal. O que acontece? Que foi o caso até do salário maternidade, que, assim, foi um caso bastante interessante na prática, porque houve o julgamento da STF, né, em que foi firmada a tese que não incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, e na semana seguinte, não, obviamente, não tinha sido publicado o acórdão ainda, acho que nem a ata de julgamento tinha sido publicada, mas a tese era inequívoca, assim. E o que estava sendo discutido ali, o dispositivo do voto vencedor, também eram inequívocos. Então, ainda que se tivesse dúvida em relação às razões de decidir, se elas poderiam ser estendidas ou não a outras contribuições, em relação à contribuição previdenciária da 8212, era inequívoco o que tinha sido decidido. Bom, o que a Receita fez na semana seguinte à finalização do julgamento? Ela emitiu uma nota dizendo que ela continuaria a autuar os contribuintes até que sobreviesse o ato do artigo 19 da 10.522, que era a dispensa de recurso da PGFN, um parecer, uma manifestação da PGFN dizendo que não caberia mais recurso, que não, enfim, ela não iria mais recorrer nem contestar no caso desse tributo, né, específico. Olha, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a Receita não precisaria ter feito isso. A gente sabe que, como eu falei no início, né, os agentes públicos eles estão vinculados à lei. No artigo 37 fala que a administração pública tem que obedecer à legalidade. Então, até que realmente viesse a dispensa de recurso, a gente, né, pela lei, sabe que a Receita Federal continuaria autônoma, apesar do que eu acho isso bastante irracional do ponto de vista do nosso sistema de precedentes, do ponto de vista do estímulo à litigiosidade, da isonomia, enfim. A Receita precisaria fazer isso, porque ela está adstrita à lei. O que ela não precisaria fazer é soltar essa nota dizendo que ela faria isso. Isso causa uma incerteza, assim, né, uma instabilidade tamanha, né? Então, para quem sabe, para quem leu a lei, isso iria acontecer. E aí viria a dispensa de recurso. Infelizmente, nesse meio tempo, os contribuintes teriam que recorrer, e é sobre isso que recai a minha crítica, teriam que recorrer ao judiciário. Enfim, eu não acho que isso seja feito para provisão, mas é uma opinião minha também, Micaela. Então, assim, se você conseguir me provar o contrário, eu vou falar, não, beleza, você está certa, mas é uma opinião minha. Mas, assim, eu acho que, enfim, não veio a bateria que avisou que estava nos 20%, mas acho que dá tempo de terminar. Oi? Deu um cortezinho, mas voltou. Ah, tá, não do avisozinho da bateria. Enfim, a Receita não precisaria ter emitido essa nota. Essa nota é revoltante, ela causa instabilidade. Os contribuintes sabem que eles vão ser autuados. Apesar disso ser, enfim, né, chocante e surpreendente, isso não poderia acontecer. Mas a Receita emitiu essa nota, a meu ver, né, desnecessariamente, como eu já falei várias vezes. E a PFN, por sua vez, né, que também está adscrita à lei, só pode se manifestar por dispensa de recurso depois da publicação do acórdão, né? Enfim, pelo menos foi isso que foi me falado por um procurador. E aí, ainda que a tese de julgamento seja inequívoca, ainda que o dispositivo do voto vencedor seja inequívoco também. Então, eu acho que a gente tem um problema aqui na lei. Assim, é óbvio que a gente pode entender
que os agentes públicos, né, envolvidos, eles não colaboram, enfim, né, não atuam num sistema de cooperação, talvez pudessem fazer, sei lá, uma pressão no legislativo para uma racionalização, mas eu acho que o problema aqui está na lei. Quando a lei, a 10.522, ela foi alterada em 2019, o legislador tratou de forma diferente a repercussão geral e a ADI, a DC, a DPF. Isso, para mim, foi um grande equívoco, né? Poderia ter ido além. O legislador poderia ter ido além, o legislador, a meu ver, no CPC, né? A gente ter uma evolução aí via lei ordinária, ainda que fosse para provocar uma manifestação expressa do STF sobre a mutação constitucional do 5210. Mas, fato é que isso não aconteceu. Então, perdeu uma grande oportunidade o legislador. A minha opinião é que não é para provisionar. Acho que é mais para, enfim, né, para ver cumprida a lei. E o que eu realmente sou bastante crítica são as manifestações que são desnecessárias, né? A Receita não precisa, né, dizer que vai continuar atuando o contribuinte. Óbvio, a gente entende que ela está vinculada, mas isso, enfim, né? Para mim, atuou em excessos aí, né? Não, e outra, né, Nina? Vemos e convenhamos, a gente tem 5 anos para fazer lançamento. Você não precisa, se você ainda está no início do prazo, você não precisa fazer o lançamento na hora, sabendo que tem uma decisão contrária, sabendo que tem uma manifestação que vai sair. Então, assim, você até pode entender que ela queira fazer isso num período que já para os créditos que estão decaindo. Exatamente, para os créditos que estão decaindo. Agora, no caso de créditos que estão no meio do caminho, tem como se aguardar, né? Então, acho que também falta um pouco dessa visão mais organizacional. Porque foi o que eu tentei falar aqui, mas esse me colocou de forma mais educada. É isso, assim, eu acho que falta cooperação, sabe? Assim, né? A gente vê os esforços da administração federal, assim, tem as transações agora, né, que são revolucionárias, tem os refis e tudo mais, mas assim, eu acho que nesse ponto específico, né, na comunicação entre a PFN, a Receita e o próprio Judiciário, acho que alguém, né, precisa sentar, as pessoas precisam sentar na mesa, os contribuintes, né, para falar, olha, assim, realmente isso não tem cabimento. Isso a gente entende, mas não tem cabimento. Isso foge a qualquer tipo de racionalidade, né? Até a eficiência no artigo 37, né, caput da Constituição. Você vai constituir crédito que logo depois vai ser desconstituído. Então, você está jogando o dinheiro do contribuinte fora, sabe? De uma certa forma. Então, se você... Obviamente, toda máquina administrativa tem um custo. E aí você vai anular aquele ato, né, um mês depois, quando publicar o acórdão. Enfim, não faz sentido. Não faz sentido, gente, estou avisando. Brilhante, Nina. E até trocando a tônica ainda na temática da eficácia das decisões, dos precedentes, só que mudando o viés, já que a gente já está se encaminhando aqui para o final da live. A gente viu que existe um descompasso, né, entre a vinculação em decisões que dão causa à Fazenda e aquelas que se afiliam às teses dos contribuintes. E aí eu queria te perguntar o seguinte, e com relação à eficácia sob o prisma da modulação de efeitos? Você acredita que a aplicação da modulação de efeitos, tal como ela tem sido feita, ela também manifesta algum tipo de descompasso entre aquilo que vem a favor das teses fazendárias ou a favor das teses dos contribuintes? Antes de responder essa pergunta, eu também não poderia deixar de falar da questão do ITCMD, que para mim é uma questão bastante... Cara, eu sabia que ia acontecer isso em algum momento, e aconteceu no ITCMD. Também é um dos objetos lá foi até o meu último artigo. O que aconteceu? O STF firmou a tese de repercussão geral, dizendo que precisa de lei complementar para regulamentar as hipóteses dos bens do exterior, né? Enfim, aquelas hipóteses do ITCMD que nunca vê a lei complementar. O STF disse que precisava da lei complementar. E firmou a tese de repercussão geral, dizendo que precisava da lei complementar. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República ajuizou 24 ADIs dizendo que precisava fazer isso de forma individual para cada estado, porque a tese de repercussão geral não vinculava a administração estadual. E a justificativa da PGR foi que não cabia reclamação, né, direto para o STF quando havia descumprimento de tese de repercussão geral.
Então, e aí o questionamento que eu coloquei no artigo foi então, se fosse uma lei municipal, a gente precisaria de 5.500 ADPFs, né? Só para comprovar a falta de racionalidade da situação. Mas, respondendo a sua pergunta, Tatiana, assim, a gente tem um histórico, se a gente for colocar no papel, né? Um histórico mais extenso, né, a meu ver, de modulação, numérico, quantitativamente, né? De modulação de efeitos pró-fisco do que pró-contribuinte, né? Então, trocando em miúdos, né? Quando há uma decisão desfavorável à fazenda, há uma tendência maior que se module seus efeitos do que no contrário. Das decisões, né, de modulação pró-contribuinte, a gente tem, basicamente, quando ela envolve mudança de jurisprudência, né? Então, quando há uma mudança de jurisprudência, a não ser no caso... Ai, tá apagando toda hora meu celular. No caso de guerra fiscal, né? O caso de guerra fiscal, ele é uma exceção. Ali a DPF, desculpa, a ADI, acho que esqueci o número agora, mas é uma ADI de relatoria do ministro Barroso de 2015, posso confirmar depois para vocês, em que houve modulação de efeitos, né? No caso de benefício fiscal de CMS sem convênio, e aquela modulação levou em consideração só a segurança jurídica dos contribuintes, ainda que não tenha havido mudança de jurisprudência. E aí também tem um outro aspecto que foi considerado, que é o aspecto concorrencial. Então, se o contribuinte, naquela hipótese, não aderisse ao benefício fiscal, ele não conseguiria atuar em pé de igualdade, né, com o seu concorrente. Então, levou em consideração tanto a segurança jurídica do contribuinte quanto a livre concorrência. No caso da Fazenda, a gente tem, né, um apelo maior aos argumentos de cunho pragmático, né, consequencialistas, vamos dizer assim. E aí, enfim, eu escrevi um artigo agora, né, com a Raquel e com o Pedro Júlio, né, que também é assessor lá no STF. A gente escreveu um artigo sobre modulação de efeitos que foi enviado para o Observatório Constitucional para análise, né, de publicação de uma coletânea sobre sistematização de regras constitucionais, e a gente propõe uma revisão na modulação de efeitos. Dando spoiler aqui já. Porque, assim, a forma como ela é feita hoje em dia, né, enfim, ela beneficia quem tem mais argumentos econômicos, quem produz aquilo numa maior rapidez, e ela virou uma análise realmente consequencialista. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Estou dizendo que se isso vai acontecer, é bom que as cartas estejam na mesa. Então, que seja, né, dada a oportunidade de ambas as partes, né, trazerem as suas razões, por que modular, por que não modular, impactos, né, orçamentários, né, para a fazenda, impactos para o mercado, né, privado. Então, se o artigo for publicado, enfim, vocês vão poder ver, mas a gente propõe, de fato, uma reformulação para que fique mais isonômico, né, o tratamento da modulação de efeitos. Um outro ponto interessante também da modulação de efeitos é que, enfim, a gente teve, né, agora julgado o tema 69 da repercussão geral, e, enfim, a gente viu um gap de 4 anos entre a fixação da tese e o julgamento dos embargos de declaração para a modulação de efeitos. E a forma como os embargos foram fundamentados pela relatora, a meu ver, eles poderiam ter sido, né, isso poderia ter sido julgado em 2017, quando a Fazenda foi à tribuna e pediu a modulação de efeitos. Não houve uma inovação ali. Exatamente. Então, por que se aguardar 4 anos, né, em que os tribunais não sabem se aplicam ou se não aplicam aquela tese de repercussão geral? O STF não sinalizava quando ia julgar e julgou, né, dando efeitos prospectivos, considerando a decisão da STJ que já existia quando foi julgado o mérito da repercussão geral em 2017. E eu falo mérito aqui com completa tecnia, porque modulação de efeitos é mérito. Então, é uma coisa que a gente tem que bater muito, assim. A modulação de efeitos é um aspecto temporal dos efeitos daquela decisão. Então, você tem a resolução de mérito, seja em controle concentrado ou controle difuso, né, que, enfim, envolvem resolução para o caso concreto, ainda que seja em controle abstrato, né, o dispositivo da decisão, as razões de decidir, e você tem o quando aquilo vai produzir efeitos. Então, a modulação, ela não pode ser julgada de forma dissociada da resolução de mérito, vamos colocar assim, porque ela é mérito. É como se a gente tivesse a incidência de um tributo e não falasse quando ele poderia vir a ser cobrado, assim, né, se a gente separasse os aspectos do fato gerador, é o que o STF tem feito na modulação de efeitos. Quando
tem, né, criou essa jurisprudência de modulação em embargos de declaração, que eu sou contra, né? Os embargos de declaração, eles não podem ser utilizados de forma corriqueira para modulação de efeitos, senão isso vai acontecer, o que aconteceu no tema 69 vai voltar a acontecer em outros casos, e tem que julgar a modulação logo depois que fixa a tese de julgamento. Então, você tem o dispositivo da decisão, você tem tese de julgamento, seja ela em controle difuso, em controle concentrado, e você tem uma manifestação, a nosso ver, né, porque está no artigo também, a nosso ver, uma manifestação obrigatória sobre vai modular ou não vai modular. Porque também a gente não pode mais olhar a modulação de efeitos como algo excepcional, porque a gente tem provas, né, práticas de que ela não é mais excepcional. Enfim, pelo menos em matéria tributária. O STF tem modulado efeitos de forma rotineira. Então, falar de teoria da nulidade é muito legal, enfim, de excepcionalidade da modulação de efeitos, mas é negar, né, os fatos, né, que estão na nossa frente. Então, se vai haver manifestação sobre modulação, embargos de declaração, ainda que seja para negar, por que não se manifesta logo depois do julgamento? Né? Isso, para mim, evitaria, né, várias questões que a gente tem agora. Então, tem vários casos aguardando julgamento de embargos de declaração para modular ou não modular. Você cria uma litigiosidade em cima. Os embargos de declaração não têm esse papel. A não ser que, de fato, tenha havido uma omissão em relação a isso. Então, se você cria a obrigação da manifestação da modulação obrigatória, você não pode mais falar em omissão, né? Então, nem caberiam esses embargos de declaração. Mas, enfim, não sei se eu respondi essa pergunta. Acho que eu fui um pouco evasiva de propósito, tá, Tatiana? Porque, Não, enfim, eu não sei, eu não tenho todas as decisões de modulação listadas. Me parece que os argumentos, né, pró-orçamento público, eles têm um peso maior, sim, na tomada de decisão. Mas eu acho que é porque não é instaurado um momento para a produção de provas por todo mundo, sabe? Assim, eu tenho certeza que os argumentos dos contribuintes eles poderiam ser tão impactantes se eles fossem produzidos a tempo, né? Mas, infelizmente, é muito difícil, né, se chegar com esses números ao STF. Então, talvez aí a gente tivesse que mudar a visão da própria modulação de efeitos. Enfim, não, com certeza. Respondeu a contento e agora já fiquei super curiosa com um artigo que com certeza vai ser publicado. Ambas. No Ambas aguardo. ficando. Tomara. Não, primeiro que eu acho que você falou 2 pontos relevantíssimos. Os embargos, na verdade, Nina, eles surgem justamente porque não se falava na modulação e se tinha impactos, né? A guerra fiscal que você trouxe é um exemplo claro. O que eu vou fazer se a questão foi colocada, muitas vezes o contribuinte ele reorganizou a sua atividade para poder se beneficiar de algo e, de repente, foi declarado inconstitucional. E aí, né, apesar de você saber que muitas vezes, o argumento que eu ouvi algumas vezes até do próprio ministro Mar, mas ele já sabia que foi alternativa, de você obrigar o julgador a pensar nisso. Agora, eu acho que com o CPC de 2015, eu concordo plenamente com você. Esses embargos eles não são mais necessários a partir do momento que a modulação é uma obrigação do jogador. Se o jogador está mudando o entendimento, se o jogador está fazendo algo que alterando uma realidade fática, e aí a gente tem N discussões, por exemplo, no caso do RS 574706, não houve tão essa mudança, como você muito bem colocou, então talvez não fosse o caso de modulação. Eu acho que Micaela, eu acho que você tá travando um pouco. Tô travando? Aqui. Agora sim.
Ah, então tá. Olha só, na verdade, o que eu estava dizendo era justamente elogiando essa ideia que você está trazendo, né, nesse artigo, futuramente será publicado, relativamente a se estabelecer um mini contraditório, com possibilidade de trazer dados, porque realmente eu acho que a modulação ela tem que ser uma coisa analisada sob o prisma das duas realidades. É claro que a gente tem o poder público representando todo mundo, mas às vezes a gente toma uma decisão para proteger o poder público, a gente quebra um segmento. E aí é muito pior. Porque o que a gente vê também muito de ambas as partes é sua alegação sem prova. Então, acho que isso é uma coisa que deve ser muito bem vista no contexto da gente estar tendo um sistema de precedentes onde a gente precisa realmente produzir normas de efeitos gerais e dizendo o direito e deve dizer da melhor forma. Então, excelente iniciativa. Parabéns, Nina. Gostei. Ah, obrigada. Não, exatamente. Eu acho que o RE 574706, ele é um case para muita coisa, né? Assim, eu acho que a gente vai estudar ele durante muito tempo, né? Eu acho que, assim, a gente vê os embargos de declaração sendo utilizados para modulação de efeitos. É óbvio que isso já vem acontecendo antes, mas ficou muito marcado para mim quando a PFN foi na tribuna, né, no fim do julgamento do RE, e pediu para modular os efeitos. E a ministra Carmen falou, não temos subsídios, vamos aguardar que venha embargos de declaração. E aí o ministro Toffoli se manifestaram e falaram, não, como assim? Até porque eles tinham ficado vencidos, então eles tinham, né, já argumentos para modular naquele momento. E aí, não, mas por quê? Ela, não, porque não temos subsídio, já fizemos isso em outras oportunidades, então vamos aguardar embargos. Beleza, vamos aguardar embargos. Então, quando ela falou em subsídio, eu pensei, caramba, né, então vamos vir aqui com uma instrução processual gigantesca, porque, né, o tempo que estava demorando para julgar, é óbvio que estava acompanhando a movimentação processual e eu via que essa instrução não vinha acontecendo, mas quando você lê o acórdão, você imagina isso. Ela quer embasamento para modular. Mas não foi muito isso que aconteceu. Não tanto por culpa dela, porque a relatora ela liberou o processo, né? Ela não demorou tanto tempo para liberar, acho que demorou menos de um ano. É bastante tempo, mas assim, não tem como colocar toda a culpa, né, na relatoria. E o processo não entrava em pauta, né? Os embargos não eram pautados. Então, quando a gente olha para o que aconteceu no tema 69, enfim, a gente vê que falta regramento para sistematizar a modulação de efeitos. Né, principalmente em matéria tributária, porque em outras áreas, servidor público, né, servidor público a gente vê muito isso. Você vê decisões da STF que declaram inconstitucionalidade de cargos, né, que foram, enfim, de cargos que não tinham lei embasando concurso, enfim, né, diversas inconstitucionalidades, eu não vou falar besteira aqui porque não é minha área, mas... E aí, no mesmo momento, a STF, né, vai modular para que aqueles servidores não precisem devolver o dinheiro, enfim, o que foi recebido de boa-fé, não precisa ser devolvido. O STF faz isso há muitos anos, né? Desde antes da Constituição de 88. Mas em matéria tributária, principalmente a partir de 2017, se criou essa tendência em embargos de declaração. Então, embargos de declaração para modular tudo, né? Então, a gente vê isso e os processos não acabam. Não acabam, simplesmente não transitam e os tribunais não sabem o que fazer. Óbvio que tem casos que a gente vê maiores indícios de modulação, outros que a gente não vê tantos indícios. No tema 69, principalmente, não se sabia o que ia acontecer, se imaginava que ia modular por conta do impacto orçamentário, mas se tinha a questão do quórum, né, que foi uma questão que ainda, enfim, né, que é um ponto também, né, porque a 9868 e 9882, elas falam, né, de quórum de 2/3 e o CPC não fala de quórum, então seria a maioria absoluta. Ainda tem essa questão, né, que também a gente coloca no artigo. Bom, o fato é que a gente precisa da sistematização, tanto em relação ao papel da repercussão geral, no controle de constitucionalidade, precisa evoluir em relação a isso, e nas regras de modulação de efeitos, porque da forma como está, eu acho que a gente tem um sistema sem racionalidade, a gente estimula a litigiosidade. Não, excelente, Nina. Olha, assim, é uma pena, né? A gente já está chegando ao final da live. Realmente, eu acho que você trouxe aí excelentes ponderações para a gente. Com certeza, isso vai oportunizar novas lives, se Deus quiser. Quem sabe até falando desse artigo aí que você vai trazer. E eu queria te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, por ter disponibilizado os artigos, por ter trazido aqui esse debate para todos nós que é tão relevante, que atuamos na área.
E é isso. E passar a palavra para você. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Olha, desculpa ficar travando. Porque é muito estranho fazer live no celular e eu não tô em casa também. Eu tô na casa do meu pai. Então, assim, aí a gente não sabe muito bem, né, como é que são as coisas e tal. 4G, o Wi-Fi diferente e tal. Mas foi ótimo e, enfim, né, sempre me chamem e eu sempre venho, se vocês me chamarem. Coisa boa. Eu agradeço, subscreva aí a tudo que a Micaela falou. Foi ótimo e também estou animado para as próximas. Pode aguardar novos convites porque virão. Obrigada, gente. É bom porque pelo menos eu mato a saudade de vocês, né? Porque eu não te vejo, Nina, há séculos. Sim, e a gente tá não falou, linda. mas a Tati também é a minha colega, né, do doutorado, que a gente nunca se encontra porque pós a pandemia, né? Mas era pra gente se encontrar. Daqui a Mas, pouco enfim. a gente ajusta isso e a gente Pois pode é. voltar às aulas presenciais. Com saudade disso. Não, exatamente. Temos que marcar alguma coisa para nos vermos, que eu tô com saudade de vocês. Mas, bom, pelo menos a gente se vê assim, né? É verdade. Beijo bem grande. Obrigada, gente. Foi Galera, ótimo. Ficar gravada, tá? Então, quem conseguiu entrar, quem entrou no meio, vai conseguir ver desde o início. Quem gostou, vê de novo. E quem quiser recomendar, vai fundo, porque eu acho que o conhecimento tem que circular. Beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente.